Então Saulo de Tarso, ele é um dos personagens mais estudados da Bíblia. Ele nasceu cerca de 5 anos antes de Jesus. Alguns estudiosos dizem 5 anos antes, mas eu coloquei um asterisco ali, que há outros que entendem também que Saulo ele não era mais velho que Jesus 5 anos, mas quando fala 5 anos, ali é do nascimento de Jesus, e não antes de Jesus. Então ele seria 5 anos mais jovem, mas são especulações. O certo é, mais velho ou mais jovem, era pouca diferença de idade. Nós, embora o autor do livro texto aqui, Leonel Cabral, ele diga que Saulo, ele nunca teve um encontro com Jesus pessoalmente, né, durante a perseguição, é possível que eles estivessem juntos em Jerusalém, em alguma cidade, ao mesmo tempo, embora não tivessem encontrado, né, porque eles eram os opostos, né, enquanto Saulo estava perseguindo e tentando acabar com aquela nova religião, aquele novo caminho que se chama, Jesus estava estabelecendo o seu evangelho, tá certo? Nascido em Tarso, atualmente estuda a Turquia, nós já falamos, judeu da diáspora, repetindo aqui que já foi falado na aula passada. Que tribo que ele era? Tribo de Benjamim. Esse nome Saulo, eu falei que deriva do nome Saul também, que é uma variante. E o rei Saul lá no Antigo Testamento, que tribo que ele era? Coincidência, né? Benjamim também. Curiosidade. Tá? Filho de fariseu, ele mesmo diz que ele era filho de fariseu. O farisaísmo era uma das seitas, né? Nos tempos de Cristo ali, que o sinédrio, ele era ocupado por partes dos fariseus e dos saduceus. Tanto os fariseus como os saduceus, embora divergissem em questões doutrinárias, né, a respeito de ressurreição e outras coisas, de anjos e outras coisas, eles formavam o sinédrio, que era uma espécie de tribunal em Jerusalém, né, e outras cidades também, tá certo? A história paralela diz que, possivelmente com cerca de 13 anos, 13, 15 anos, Paulo foi morar em Jerusalém. Então, de 1000 quilômetros, que era a sua cidade natal, ele foi conduzido a Jerusalém. Aí ele foi morar com ela. Tanto que numa das ocasiões que Paulo foi livre de uma prisão, foi por causa de um sobrinho que ele tinha lá. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos isso. E ele foi para lá, para Jerusalém, para fazer o quê? Para estudar sobre o farisaísmo. E lá ele estudou aos pés de Gamaliel, ele mesmo diz lá em Atos 22, quando faz sua defesa em Jerusalém. E ficou um bom tempo lá. Esse Gamaliel é um dos maiores educadores da época, irmãos. Ele era neto de Hilel, o ancião, chamava o ancião, que tinha chamado a escola de Hilel. A escola de Hilel. Essa escola de Hilel, achei interessante um comentário, que ela era como se fosse um doutorado em Harvard, imagina, em nossos dias. Era como se fosse um doutorado em Harvard. Olha, a irmã de Paulo que morava lá em Jerusalém. Atos 23 e 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo sabido. Depois vocês anotem a curiosidade. Atos 23 e 16 fala que uma irmã de Paulo morava lá em Jerusalém, tá certo? Então essa escola de Hilel era como se fosse um doutorado em Harvard para os nossos dias. Então era uma educação acirrada, era uma educação consistente, onde Paulo foi educado ali com o mais extremo zelo, porque ele mesmo depois fala que ele era da seita dos fariseus, extremamente zeloso. E há alguns estudos que dizem que na própria seita dos fariseus havia uma classificação dos fariseus, cerca de 7 classificações, e uma delas que era mais dura, mais rústica, que eles partiam para a ignorância mesmo, se fosse necessário, tá? Saulo tornou-se versado não só na lei farisaica, mas também na filosofia e poesia da época. Esse terceiro item aí desse quadro é importante vocês acompanharem comigo, olha aí. Pela cultura, ele tinha contato com o mundo grego. Por quê, irmãos? Porque justamente antes do Império Romano, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vocês sabem
que quem que dominou o mundo na época? O Império Grego, através do seu imperador chamado Alexandre, que era um grande imperador que na sua época, nesse período chamado interbíblico, a Grécia dominava o mundo, né? E ele conquistou todo o mundo. E esse Alexandre, ele conquistava só que ele não usava de força quando ele conquistava, ele usava de inteligência. Então ele assimilava culturas locais, mas também ele impunha a cultura grega. Ele foi aluno de quem? De Aristóteles. Então ele impunha toda a cultura, todos os costumes, por isso ficou chamado depois o helenismo, né, que tomou conta daquela época. E até hoje temos influência, né, na própria língua portuguesa, por exemplo. Nós temos na etimologia de muitas palavras nossas, do nosso vocabulário, tem a estrutura grega, não só do latim, mas a estrutura grega também, né? E esse Alexandre, ele dominou e havia aquela influência muito forte do mundo grego ainda, naquela época de Cristo, em toda a cultura, em toda a poesia, em toda a filosofia. A língua que eles falavam era o grego koineu, o grego popular, tá? Então, nós aprendemos que Saulo, como culto que ele era, estudioso e preparado, tinha contato com o mundo grego, tinha estudado muito. Como judeu, filho de judeu e fariseu, estudando aos pés de Gamaliel, ele tinha legitimidade religiosa para defender a sua seita, né, a sua religião, o judaísmo, e como cidadão romano, porque ele era cidadão romano também. Vocês se lembram que em mais de uma ocasião, em Atos 16, em Atos 22, se não me falha a memória, ele avoca para si a questão da cidadania romana, que o seu pai tinha. Então ele não poderia ser tratado de qualquer forma, tanto que lá em Filipos, o que acontece lá? Quando ele é preso, ele é espancado, né, juntamente com Silas. Depois, quando ele fala que era cidadão romano, as autoridades ali, os magistrados, eles dão uma recuada e falam: como que você é cidadão romano, né? Aí vão pedir gentilmente para que ele deixasse a cidade, né? Aquela brutalidade, em princípio, de ter rasgado as roupas deles, e espancado e lançados no cárcere. Depois eles vão pedir educadamente: não, se os magistrados nos mandarem espancar, eles que venham até nós, lembra do texto de Atos 16? E peçam para que nós saímos da cidade, que nós vamos sair. Mas agora mandar recado, não aceito o recado, porque eu sou cidadão romano. E aí eles foram os próprios magistrados lá, pedir gentilmente: deixa a nossa cidade, por gentileza, né? Falar educadamente com Paulo, porque ele era cidadão romano. Então, como cidadão romano, ele tinha pleno acesso à vida política, na verdade, e livre trânsito por todo o Império Romano. Tanto que eu falei em princípio para vocês, que ele usa esse nome Paulo Romano, para que ele tivesse um livre trânsito de propagar o Evangelho de Cristo após sua conversão. Saulo tornou-se culto e hábil, então, em todas as áreas, tá? Ele era poliglota, falava o grego koiné, que era a linguagem popular do povo, já da influência grega, né? O hebraico clássico ele falava, o latim e o aramaico, tá? Quando você abre a Bíblia em Atos capítulo 22, quando ele faz a sua defesa em Jerusalém, ele começa a se defender. Algumas traduções falam aramaico, outras traduções falam hebraico. E isso causou espanto lá para as pessoas, porque dá-nos a entender. Abra a Bíblia de vocês para vocês verem aí, é uma curiosidade. Dá-nos a entender que eles não estavam muito preocupados não, porque aqui já estava falando da perseguição dele, né? Da prisão e perseguição dele. Ele começa a se defender falando assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Versículo 2: quando ouviram que Elias falava em hebraico, algumas traduções falam aramaico, o que acontece? Olha aí, irmãos, um detalhe bíblico. É importante vocês lerem a Bíblia, estudar, ler, meditar, mas quando for estudar, ficar atento a alguns detalhes. Quando Paulo começa a falar em hebraico, o que acontece? Surpreendeu a todos. O que mais? A minha tradução diz: maior silêncio guardaram. Porque quando ele vai para se defender, o que acontece? Havia um tumulto no ambiente. Mas quando ele começa a falar em hebraico,
Porque ele só ouviu falar em grego, na maioria das vezes, porque era a linguagem popular. Entenderam a importância, irmãos, de termos assim, um preparo cultural, intelectual para a propagação do Evangelho de Cristo? Você vai impor uma legitimidade maior, as pessoas vão dar mais atenção para você. Porque nós, às vezes, nós mesmos temos uma cultura que o Evangelho é só para o povão. Há uma influência drástica inserida na questão da teologia da prosperidade, que parece que o Evangelho é só para a gente que está sofrendo, que está padecendo, que está na pobreza. Existe uma minimização da essência e do poder do genuíno Evangelho de Cristo, que vai muito mais além da vida terrena. E Paulo aqui, ele começa a falar em hebraico, as pessoas, opa, não é qualquer um que vai falar com a gente agora, não é verdade? Não é qualquer um que vai falar conosco. Então, ele ali, ele coloca as suas qualificações. Não, eu estou sendo perseguido por causa da fé, mas eu não, em outras palavras, não sou qualquer um não. Vocês sabem quem eu sou, né? Vamos ler daqui a pouquinho na leitura bíblica, né? É que o assunto é palpitante mesmo, né? Dá vontade de falar lá na frente já. Mas ele coloca, eu sou judeu, sou cidadão romano, mas sou judeu também, sou fariseu, sou zeloso. Aqui em Jerusalém eu estudei com Gamaliel. Então, irmãos, ele tanto falava o grego como o hebraico, como o latim, como o aramaico. E sempre vai ser útil para você aprender uma nova língua, né? Quantas oportunidades nós temos hoje em dia, né? Na própria internet, você aprender uma nova língua aí e perdemos muitas vezes tempo em outras coisas, tá? Após sua conversão, ele empreendeu 3 viagens missionárias e escreveu quantos livros do Novo Testamento? 13 livros, que temos mais garantia que ele escreveu, mas eu coloquei um asterisco ali, porque alguns atribuem também o livro de Hebreus a Paulo. E lembrando também, tem as cartas perdidas, né, de Corinto, que ele tinha escrito, não foram inseridas no cânon sagrado aqui, porque se perderam, mas ele escreveu muito mais. E quando foram atestar a autenticidade e a inspiração dos escritos de Paulo, eles acharam por bem inserir como Bíblia, como texto inspirado e divino, né? Ele é chamado o pensador teológico mais criativo da primeira geração.